Olá, vamos fazer uma revisão sobre ácidos? Então, aqui, e sobre bases também, eu coloquei aqui alguns exemplos de ácidos. Ácido clorídrico, ácido bromídrico, ácido sulfídrico e ácido sulfúrico. Vejam que os ácidos inorgânicos, na sua forma, eles contêm o elemento químico hidrogênio. E como característica, quando eu coloco essas substâncias na água, o que vai acontecer? Então, vamos lá. Eu vou pegar como exemplo aqui o ácido clorídrico e vou colocar ele na água. Então, quando eu dissolvo um ácido na água, como característica dessa classe de compostos, eles vão liberar esse hidrogênio aqui. Lembra que eu sempre falo na aula que a água, ela quebra a ligação entre o hidrogênio e os outros grupos nas substâncias ácidas, liberando o hidrogênio com carga positiva. Essa carga positiva significa que o hidrogênio perdeu o único elétron dele para quem? Para o cloro. Então, o cloro está ganhando um elétron que não era dele. Quem ganha elétron fica sobrando uma carga negativa. Então, eu tenho a presença desses íons dissolvidos em água. Vejam que a característica do ácido é a presença do íon hidrogênio, né? Do íon hidrogênio. Então, isso daqui que dá o caráter ácido, por exemplo, para frutas, para alguns cremes, para alguns materiais, entre outros. Ah, mas e se eu pegar aqui, por exemplo, vamos pegar o ácido sulfídrico como exemplo. Então, ácido sulfídrico em meio aquoso, eu vou dissolver em água. O que vai acontecer? Como o ácido, ele vai liberar o hidrogênio com carga positiva, significando que ele perdeu o único elétron dele. E esse elétron foi doado para quem? Para o grupo que está ligado ao hidrogênio, ou seja, no caso é enxofre, mais conhecido como sulfeto aqui. Como o sulfeto ganhou um elétron, ele vai ficar com carga negativa. Porém, vejam que nesse caso aqui, o hidrogênio no ácido sulfídrico, eu tenho 2 átomos de hidrogênios para serem liberados quando eu dissolvo em água. Então, eu tenho que constar isso na equação. Então, eu passei a ter 2 cargas positivas. Como a solução resultante é eletricamente neutra, ou seja, 2 cargas positivas vão anular 2 cargas negativas. Então, a carga do íon sulfeto é menos 2. Enquanto que aqui, ó, no ácido clorídrico, um hidrogênio foi liberado, perdeu um elétron, carga positiva. Para ser eletricamente neutra, o cloreto que foi liberado vai ter uma carga negativa. Eu só tenho uma carga positiva ou uma carga negativa. 2 cargas positivas, eu vou ter 2 cargas negativas. Deu para relembrar? Então, a presença do íon H+, que vai dar o caráter ácido dessas soluções. Lembrando que essas equações aqui são equações de ionização. Ionização porque tá vendo a formação do quê? De ácidos. Formação de ácidos. Correto? Vamos olhar agora as bases. Vamos pegar alguns exemplos de bases. As bases nós podemos ter, vamos lá, o hidróxido de sódio, que também é conhecido como soda cáustica, hidróxido de magnésio. A gente pode ter hidróxido de cálcio, hidróxido de alumínio. Opa, escrevi errado. Vamos corrigir aqui. Entre outros, né? Se vocês observarem, vocês vão ver aqui que todas as bases que eu coloquei, elas têm como comum o grupo hidróxido, que é o oxigênio ligado ao hidrogênio, o OH, correto? Então, nesse caso, as características das bases, por serem substâncias contrárias aos ácidos, vai ter um comportamento diferente na água. Então, por exemplo, se eu pegar o hidróxido de sódio em meio aquoso, certo? Vou dissolver em água, vai liberar como ânion
característico, o íon hidróxido, que tem carga -1, e o outro grupo. Então, se eu liberei o OH, sobrou o sódio. Se o OH tem carga -1, o sódio vai ter carga +1. Ah, mas e se eu fizer, por exemplo, com uma base que tem 2 grupos hidróxidos? Por exemplo, o hidróxido de magnésio. Coloquei em água, o que vai acontecer? Vai ser liberado o íon magnésio e o íon hidróxido. O hidróxido sempre -1 e o magnésio +2. Vejam que aqui eu tenho 2 grupos hidróxidos, então eu tenho 2 íons hidróxidos sendo liberados. A carga de cada íon hidróxido continua sendo -1. No entanto, qual vai ser a carga do magnésio? Porque se eu tenho que obter uma solução eletricamente neutra, se eu tenho um total de 2 cargas negativas, então o magnésio vai ter 2 cargas positivas. Só para a gente recordar, isso vem da ligação iônica. Lembra que na hora da gente montar a equação, a gente tem que cruzar as cargas? Ou seja, eu tenho um metal, que normalmente é o cátion, e um ânion, né? Então, quando a gente cruza as cargas, a gente tem a fórmula do composto. Isso é para quando as cargas forem iguais, mas e se tiver, por exemplo, aqui, ó, +2 e -3? Como é que fica a fórmula do composto? Cruzando, ó, o 3 vem para cá, vai ficar M3, e o 2 vem para cá, vai ficar X2. Espero que vocês tenham conseguido recordar, tá bom? Tchau, tchau.